Bom dia! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções da linguagem. Segundo Roman Jakobson, um linguista russo, são 6 as funções da linguagem que estão ligadas ao ato da comunicação. Ou seja, relembrando lá as questões da comunicação, né? Eu preciso de alguns elementos. Primeiro, um emissor, quem emite a mensagem. Segundo, um receptor, quem recebe essa mensagem, um destinatário. Uma mensagem, que são os conteúdos que eu quero passar, o canal de comunicação, então, é o meio pelo qual essa minha mensagem vai ser transmitida, o código, que é um conjunto de sinais organizados para que eu consiga passar a minha mensagem e o meu receptor entendê-la. E depois, o contexto. Eu tenho que estar inserido dentro de um contexto para que eu seja eficiente com a minha comunicação. Então, as funções da linguagem são aqueles recursos necessários para que eu estabeleça uma comunicação eficiente e efetiva com o meu receptor. Função referencial ou denotativa é a minha primeira função, ou seja, é aquela que me traz a realidade, é aquela que me traz o que é denotativo, o que é literal. Então, sempre vai dar espaço para os dados concretos, para os fatos, para as circunstâncias, as informações são sempre objetivas. Olhem um exemplo aí, a questão da vacina para a febre amarela. Função emotiva ou expressiva tem como objetivo colocar o sentimento verdadeiro ou simulado do eu lírico, ou seja, é a questão da subjetividade, é a expressão do ânimo do meu emissor. Então, a partir disso, eu vou ter a expressão dos meus sentimentos, do meu ponto de vista. E outra, nós sempre vamos ter o uso das interjeições, do sinal de pontuação adequado com a interjeição, que seria o ponto de exclamação, para dar aquela emoção ao nosso sentimento que está sendo expresso. Então, a função emotiva tem a ver com as nossas emoções, com a nossa subjetividade. Função conativa ou apelativa. Ela tem como objetivo convencer o meu destinatário, o meu receptor, do que eu quero dizer. Então, eu tenho 3 exemplos aí. 2 propagandas, né, de venda da Coca-Cola e eu tenho também de venda aí de remédios para dor de cabeça. Então, eu estou com essa propaganda, estou tentando convencer o meu receptor que a melhor opção é eu consumir esses 2 produtos. E também eu tenho ali uma campanha publicitária contra a dengue. Então, vejam aí os verbos, né? Os verbos, na maior parte das vezes, eles estão usados no imperativo, tentando dar uma ordem, né? Aconselhando o meu receptor. E também com o vocativo. Então, muitas vezes eu tenho o vocativo expresso de uma forma bem interessante para chamar o meu receptor, para colocá-lo na obrigação. Então, tentar convencê-lo do meu objetivo. Função fática de contato. A questão da função fática é o estabelecimento da comunicação com o meu receptor. Eu preciso antes estabelecer a comunicação para que a minha comunicação seja eficiente. Então, eu tenho 2 exemplos aí. Um diálogo, né? Um diálogo ali com a Clarice Lispector, né? Alguém está conversando com ela, então está tentando estabelecer uma comunicação. E no meu segundo exemplo aí, eu tenho 2 pessoas tentando se comunicar pelo telefone. Então, estabelecendo a comunicação. A função metalinguística, ela refere-se a si mesma, ou seja, ela é utilizada nas nossas escritas, no aprendizado da língua, da gramática, o uso do dicionário. Então, é quando a metalinguística, quando ela possibilita que um código ele fale de si mesmo. Por exemplo, o código Braille. Quando eu utilizo o código Braille, eu estou utilizando da função metalinguística. Eu uso dele para me comunicar. Ou então eu uso sinais de trânsito. Eu vou lá fazer uma análise sintática dentro de um exercício da gramática. Eu estou usando a função metalinguística. A função poética é quando o eu lírico tem a função de brincar com as palavras. O objetivo é brincar com as palavras. Então, ele
brincando com as palavras, ele transmite a sua mensagem. Aqui também eu tenho a expressão dos sentimentos, do meu eu lírico, do meu autor. Vejam os dois exemplos aí, das páginas do meu livro estão saindo pequenas imagens, e todas essas imagens, elas têm um objetivo. Então, qual terá sido o objetivo do meu autor ao fazer esta imagem? E vejam essa poesia concreta aí, falando, expressando o seu sentimento. Então, a partir da escrita do meu poema, então ele foi transformado em uma poesia concreta. Neste caso da função poética, muitas vezes, o autor, ele não se preocupa muito com o que ele vai dizer, mas de que forma, como ele vai apresentar a sua mensagem para o seu receptor.